Um mundo militarizado do século 23, a qual está em guerra contra insetos gigantes de outro planeta. O que seria isso? Isso seria Tropas Estelares. Starship Troopers. Olá, eu sou o Lauro e vamos falar do filme Tropas Estelares. Ele foi lançado originalmente em 1997 e foi dirigido por Paul Verhoeven, que é o mesmo diretor dos filmes clássicos Robocop e Total Recall, mais conhecido aqui no Brasil como O Vingador do Futuro. Mas será que essa história é original, essa questão de insetos gigantes militares tentando enfrentar eles? Então, na verdade, o filme é baseado num livro de mesmo nome, Starship Troopers. E é bem interessante que esse livro, que foi escrito por Robert A. Heinlein, que foi escrito em 1959, ele é considerado um clássico. Tanto é que esse livro ele já influenciou alguns outros filmes pequenos que talvez vocês conheçam, como Aliens, o segundo filme da série Alien, onde até tem uma coisa interessante, onde os Colonial Marines, os atores que interpretavam os soldados que vão lá no planeta enfrentar os aliens, eles tiveram que ler o livro para se ambientar com aquele ambiente de um mundo militarizado para influenciar isso na interpretação deles. E outra obra que foi bastante influenciado, a qual o diretor do anime comentou, é Gundam. O Gundam é um anime de robôs gigantes espaciais, extremamente famoso no Japão e tem uma base de fãs muito grandes aqui no Brasil, e ele também foi influenciado por esse livro dos Tropas Estelares. Bom, mas vamos falar um pouco da história desse livro / filme. Bom, a gente tem 3 personagens principais. Temos o Rico, que consideramos assim que ele é o protagonista do filme, que ele tem um triângulo amoroso com a Ibanez, que seria uma moça que ele gosta, e a Flores, que é a moça que gosta dele. É um triângulo amoroso. Além dele, tem um amigo, o melhor amigo dele, que é o Jenkins, que por acaso é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que fez a série How I Met Your Mother. Bom, o que podemos falar? Já comentamos, né, que é o século 23, é um mundo totalmente militarizado, tá? Ou seja, não tem um governo civil. Na verdade, o governo, podemos dizer assim, ele é totalmente militar. Então, as pessoas são divididas em cidadão, que ou já foi das Forças Armadas, e civil. O cidadão ele tem diversas vantagens, entre outras coisas assim. Ele pode votar, o civil não. Para tirar determinadas licenças, por exemplo, assim, para ter um filho é necessário uma licença. Então, ser um cidadão, isso facilita as coisas, entre outras coisas. Esses personagens, a gente começa com eles naquele ambiente escolar, se formando no ensino médio. Temos bem rapidamente mostrando o que é cada um, assim, qual que é o relacionamento entre eles, fazendo o baile. E depois eles acabam se alistando nas Forças Armadas. E com isso a gente mostra, de certa maneira, 3 divisões principais desse exército, que seria a infantaria, a qual o Rico e a Flores acabam indo para a infantaria, que seria o local assim, das pessoas que não são tão bons em matemática, entre outras coisas. Os pilotos de naves, que no caso a Ibanez, que é extremamente aplicada em matemática e é o sonho dela ser uma piloto, ela vai para essa área. E temos o Jenkins, que ele é um cara, além de ele ser bastante inteligente, ele tem alguns poderes psíquicos. Nessa sociedade tem as pessoas assim que tem um leve poder psíquico, no sentido de prever alguma coisa, ler pensamentos, essas coisas. Não é escrachado como se fosse um X-Men, mas eles têm esse tipo de poder. E ele é alocado para inteligência militar. Então até comentam assim, a pessoa quando vai pegar a convocação dele, já fala assim que da próxima vez ele vai ter que bater continência, porque ele vai ser da inteligência, ele vai estar numa patente bem acima dele. Bom, o filme é isso, ele começa em paz, mostra esse dia a dia na escola, depois vai para o treinamento militar. Só que aí chega um ponto que realmente a guerra estoura. Já dito que nesse universo houve algum momento, algum colapso, onde o exército ele assumiu. Não sei se foi uma questão econômica ou foi uma questão de guerra mesmo, mas a existência dos insetos, que são de um planeta bem distante, que eu não me lembro o nome, mas
é bastante distante, e os humanos, eles têm tecnologia espacial, eles podem viajar para outros planetas, eles têm estações espaciais, esse tipo de coisa, e eles têm conhecimento dessa raça e provavelmente já deve ter tido algum conflito nesse sentido. Os insetos, eles aparentemente são criaturas irracionais, mas que eventualmente fazem coisas ruins com os humanos, que é o que acontece, que eles mandam um asteroide, da forma deles lá, mas eles mandam um asteroide que atinge a Terra e destrói a cidade de Buenos Aires, que é a cidade natal de todos os nossos protagonistas. A cidade de Buenos Aires fica arrasada e isso é declarado guerra. Até então, aparentemente estava uma situação assim de paz, praticamente, assim, mesmo tendo algumas pessoas que têm amputações, essas coisas que indicam que eles lutaram e agora eles atendem como secretário, alguma coisa assim, mas indica que houve algum conflito anteriormente, mas nesse momento é indicado que realmente vai ter uma guerra e eles vão lá para acabar com os insetos no planeta natal deles. Bom, eu não vou entrar muito assim no que vai acontecer no filme, qual que é o plot e tal, assim, porque eu gostaria que você assistisse, caso você não tenha assistido. O que eu posso falar do filme é que ele é um filme de ação com muita violência e gore, ou seja, aquelas cenas mais sangrentas. E ele tem uma pitada de humor negro e sarcasmo. E eu poderia, assim, comparar ele, o humor, o tom dele com o Deadpool, na questão de gore, entre outras coisas. Não tem quebra de quarta parede e tal, mas ele lembra essa questão, assim, de a violência ele ser tratado de uma maneira mais leviana, podemos dizer assim. E aí entra num ponto, assim, que eu gosto muito desse filme, que é a questão, podemos dizer assim, de humor, mas é um toque, que é a questão, durante o filme, entre uma cena ou outra, alguma coisa, há inserções de propaganda da Federação. É o mesmo estilo que acontece nos filmes do Robocop. Quem já assistiu os clássicos do Robocop sabe que às vezes em alguma coisa ou outra, assim, entre uma cena e outra, entra uma propaganda da OCP, que é a empresa que cuida da polícia, que financiou a criação do Robocop. E nesse filme é cheio desse tipo de propaganda, e não é uma coisa chata, é uma coisa muito bacana. Você cria uma imersão maior nesse universo e é bem interessante. Dá uma olhada em um aí. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Bom, o filme tem mais de 20 anos, né? A gente está em 2020, ele foi feito em 97. Mas ele tem efeitos especiais muito decentes até hoje. Isso eu acredito, aí é uma opinião pessoal, que isso acontece porque da maneira como ele foi feito. Ele não foi feito com computação gráfica. Existe uma coisa ou outra que mas ele é praticamente inteiro feito com efeitos práticos. Existem os monstros naquele mundo, assim, que eles criaram, animatrônicos, tem as miniaturas, que aí no caso com efeito de câmera eles fazem que fique no tamanho que vai compor o filme da maneira que tem que ser. E ele é bacana, você assiste, vai ter, por exemplo, que fica bem datado, explosões espaciais é bem feio. Mas dá pra assistir ainda, bem legal. É a mesma coisa se você pegar Star Wars, o clássico, a trilogia original. As cenas de explosões, alguns efeitos especiais são datados. Mas como ele foi feito com miniaturas e tal, ele é muito fácil de você assistir hoje e não ter aquela sensação assim de que é uma coisa muito antiga. E vamos falar então das criaturas. As criaturas, elas são fantásticas. Elas são uns insetos gigantes lutando contra soldados. Assim, se você for uma criança que ainda viveu uma área que não tinha tanta internet e tal, você provavelmente deve ter brincado com soldadinhos ou bonequinhos e você enfrentar monstros, e esses monstros geralmente eram insetos. Então é basicamente um sonho de criança nesse sentido, de que são soldados enfrentando insetos gigantes, e os insetos são monstros terríveis.
Há poucos tipos de monstro no filme, tá? Assim, poucos tipos de insetos. Sendo o principal o soldado dos insetos, que são os aracnídeos. Tem alguns outros também, como são aqueles monstros gigantes, como são besouros reais que atiram ácido, alguns outros besouros gigantes que atiram plasma no espaço, e até são esses besouros que muito provavelmente são os responsáveis que enviaram aquele meteoro para a Terra. Tem outros insetos, mas eu não vou comentar muito para não estragar a experiência de quem ainda não viu o filme. E muito bem, esse é o filme Tropas Estelares de 1997. A minha opinião é que ele é um dos meus filmes preferidos. Eu fui rever recentemente e eu fiquei com medo assim, nossa, vai dar datado, e eu tenho uma experiência, eu tenho uma lembrança que vai me mostrar que um filme não é tão bom assim. Mas o filme é bom. Eu tava revendo, a minha esposa passou e falou que eu não desgrudava os olhos da tela, de tão agradável que o filme é pra mim, no sentido de que me lembrou muitas coisas e foi bacana rever isso. Every school kid knows that arachnids are dangerous. Tropas Estelares tem algumas continuações, tem animações, quadrinhos, mas eu não vou falar muito deles não. Quem sabe, se tiver alguns views, a gente deixa para uma próxima. Bom, você já sabe, né? Então, você gostou dessa discussão? Você conheceu esse filme? Vai ver o filme? Então deixa seu comentário, deixa o seu curtir. E é isso aí, a gente se vê na próxima. E falou, até mais.